Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa para a AWS. Hoje vamos estar à conversa com uma pessoa a representar a entidade Sports Embassy, que é uma entidade que reúne um conjunto de ex-atletas e outros profissionais no apoio a questões relacionadas com a transição de carreira. Vou pôr aqui o título já agora, já que falo disso. Já está aqui o nome dela, da pessoa. E a Andrea Santos é então uma psicóloga clínica, formadora certificada e coach, com uma pós-graduação em coaching psicológico. E já realizou também várias ações formativas em vários locais, em temas dentro de gestão de stress, de gestão de tempo, inteligência emocional, competências variadas, que vão desde a autorregulação, da assertividade, de persuasão, competências outras de comunicação, motivação, liderança e por aí fora. E então estou aqui para falar com ela sobre esta temática relevante, porque todos envelhecemos e todos chegaremos a um final de carreira enquanto atletas. E não só, não falar só apenas desse tipo de transição que é visto no final de carreira, o que serei, o que mais serei, como diz aqui o título, tem a ver com isso, é verdade, mas há outras questões também relacionadas, as lesões, um ganho mais de visibilidade, de fama e também agora questões relacionadas com este período caricato. Por isso, vamos a isso. Acho que já está aqui presente. Olá, Olá, Gonçalo, Andreia. Muito tudo bem? bem-vinda. Obrigado por te Obrigada. juntares a nós. E se calhar começava por te pedir para nos explicares um pouco como é que é a tua presença na Sports Embassy Ora, e de onde é que veio essa tua paixão também por esta temática. Porque é que te muito bem. integraste aí? Ok. Gonçalo, só estava aqui a ajustar o meu som, que é para ver se nós conseguimos fazer isto com condições. É, Eh, acho que estavam aqui também. Olha, antes de tudo, obrigada. Obrigada em meu nome, em nome da Sports Embassy, pelo convite que nos fizeste, para podermos partilhar algumas ideias, neste caso, vá lá, meu, contigo, mas com o público que também entretanto, se vai juntar a nós e nos vai ouvir falar um bocadinho de transição de carreira. Queria agradecer-te em primeiro lugar por isso. Depois, olhando aqui um bocadinho então para a pergunta que tu me fizeste. Pronto, como é que eu me acabei por juntar à Sports Embassy? A Sports Embassy pronto, já existia, entretanto, vá lá, precisava de mais psicólogos para trabalhar com a equipa. E uma vez que vá lá, havia algumas pessoas associadas à Sports Embassy que me conheciam a mim e que entretanto me sugeriram, me fizeram o convite e eu achei que era uma boa oportunidade para fazer aquilo que já queria fazer há muito tempo, ou seja, para trabalhar com atletas, não são, vá lá, não necessariamente com os atletas sempre em performance, ou seja, porque eu acompanho a transição de carreira e às vezes estou com atletas que já deixaram de estar em treino, Praticar, sim. mas para trabalhar com esse público, que era algo que a mim me agradava e sobretudo a partir do momento em que eu fiz a minha pós-graduação em coaching. E fazia para mim algum sentido, tive um contacto que para mim foi muito bom e de facto me apaixonou mais com a psicologia do desporto e mais com o coaching desportivo e acabei por aceitar o convite e neste momento estou mais ou menos há um ano com a Sports Embassy. É verdade. Certo. E, eu já tinha apresentado também a Sports Embassy, não sei se tiveste Ok. possibilidade de ouvir. Eu vi um Se bocadinho quiseres. que estavas a falar de mim, ou seja, estavas a fazer uma apresentação, só vi essa parte, um bocadinho das ações de formação, da assertividade, gestão de stress, dessas coisas.
Em relação à Sports Embassy, o que é que eu posso dizer? E para falar um bocadinho também, vá lá, da nossa causa. Sendo parte da equipa, Exatamente. evidentemente que estou completamente mobilizada para a causa que a Sports Embassy representa e que no fundo é de todos nós. Porque acho que é a causa de um país e do mundo, porque o mundo inteiro tem atletas. E no fundo acho que é uma preocupação que deveria ser de todos. O que é a Sports Embassy? A Sports Embassy nasceu, vá lá, pelas mãos de ex-atletas e, neste caso, pela ideia e pela necessidade de apoio que a Inês Caetano sentiu de dar aos atletas, a partir do momento que observou que havia lacunas muito importantes no mundo desportivo, até do ponto de vista cultural, como nós olhamos o desporto. E então a Inês, vá lá, a Inês é de facto muito energética, e então levantou-se e mobilizou a energia que tinha para criar a Sports Embassy e em conjunto depois com alguns atletas que vão trabalhando também connosco. A Sports Embassy tem uma missão. Há poucos dias, por coincidência, eu entrevistei a Inês. E a Inês dizia-me que a nossa missão é a do atleta. Assim, em termos simples, e se nós quisermos ser completamente diretos, a nossa missão é a do atleta. A Inês, esticando um bocadinho isto, a Inês acabou por acrescentar que temos aqui uma missão muito importante, que é levar o entendimento daquilo que são as competências de um atleta às empresas, ao mundo, digamos, executivo, mas não só, também aos atletas, que muitas vezes não têm esta consciência. E no fundo esta é aqui a nossa grande missão, é dotar toda a gente, digamos assim, da ideia do que é que um atleta pode representar numa estrutura de um país, do ponto de vista produtivo, e não só enquanto é atleta, mas também depois de deixar a carreira de desportiva, o que é que pode acrescentar e que mais-valias é que pode oferecer, de facto, às empresas. Sim, sim, completamente. E também, já agora digo que da minha parte, eu quis falar contigo, Certo. pronto, também já nos tínhamos conhecido aqui Sim, pelo meio, mas exato. principalmente também representando a Sports Embassy, porque é algo que se interliga bem com a visão que também tenho da Efficiently Work Sport, Certo. porque muitas vezes, e também faço esta alusão no site, na parte da própria Sim, missão, que não estamos aqui somente para servir os atletas enquanto são atletas e na otimização do certo. rendimento desportivo a toda hora, Exato. porque há muito mais do que isso. Há uma pessoa atrás do atleta Exatamente. e muitas vezes essa pessoa que está atrás do atleta tem de ser posta à frente do Certo. atleta no que diz respeito a necessidades, a expectativas, a haver uma maior proximidade nesse sentido com os outros intervenientes, seja do clube, seja de onde esse atleta, que é o que estamos a falar aqui neste caso, estiver. Certo. E se calhar partiria também por aí por uma contextualização de transição mesmo em Ok. si, um, que tive a ver na literatura num primeiro momento, quando não havia praticamente nada sobre isto e Certo. quando não havia uma preocupação como há hoje nestas mesmas questões que acabamos de falar, havia muito uma tendência de ver a transição de carreira somente como aquela transição de final de carreira Certo. e era de uma Exato. perspectiva muito negativa, com É muita verdade. ênfase na perda. Sim. E eu deixo só aqui uma definição que um autor em Ok. 81 deu, que a transição era algo que resulta numa mudança de premissas sobre Certo. o próprio e sobre o mundo, e que então leva a, ou requer, uma mudança correspondente no comportamento e relacionamentos. Ok. E então, o que é isto da transição para além disto? É claro que engloba isto, mas Sim. como mais podemos ver para que vejamos isto de uma forma mais Acho que é uma positiva para ótima questão, JP? Gonçalo. E concordo muito contigo. Acho que quando tu dizes que a transição de carreira de um atleta era vista de uma perspectiva muito negativa, de facto, ela ainda continua a ser assim. E é para mim muito importante também dizer-te que não tem que ser assim. E de facto, acho que é isso que tu estás a tentar evocar. Porque olhávamos para a transição de carreira como, ok, a transição chega ao fim, depois vamos mudar de papel, mudar. E é evidente que engloba isso tudo. Ou seja, engloba aqui um autoconhecimento, e engloba de facto muitas vezes, vá lá, acrescentar de algumas premissas
à identidade pessoal. Ou seja, há três situações possíveis, na verdade. Há três situações. Olha, há pouco tempo, o ano passado, eu ouvi um atleta a dizer o seguinte: eu estava a vê-lo, ele estava a dar uma conferência e eu estava a ouvi-lo a dizer que os atletas, quando decidem ser atletas, estão também a aceitar o fim da sua carreira. E, portanto, este atleta tinha plena consciência de que a carreira desportiva é curta e é algo que, quando te dizia, ok, há três situações possíveis na transição de carreira, alguns atletas têm esta consciência e vão-se preparando e vão-se conhecendo para além da pessoa que é o jogador, certo? Que é o atleta. Há atletas que de facto não têm esta consciência e quando chega o momento de facto de finalizar a carreira, isto é de facto mais difícil e em muitas circunstâncias como implica uma ruptura, muitas vezes, por exemplo, o atleta não está preparado para isto e sofreu uma lesão, ou seja, é aquela lesão que o vai levar a finalizar a carreira. E aqui temos de facto alguma ruptura que pode ser mais bruta e que para um atleta que não esteja preparado ou que não vá trabalhando isto pode trazer mais dificuldades. Depois há um outro fator, ou seja, quando se dizia a carreira dos atletas é curta, de facto a idade é um fator que coloca o atleta fora da competição, porque nós envelhecemos, não é? E, portanto, o rendimento não é o mesmo. E há o atleta que se preparou e há o atleta que, de facto, não se preparou. Por uma razão muito simples. Ser atleta, eu acho que, olha, ainda hoje falava com uma amiga sobre isso. A propósito de outro assunto, mas tem muito a ver com isto, que é, imagina, Gonçalo, eu vou a algum sítio e se me apresento como psicóloga, isso vai naturalmente condicionar a maneira como as pessoas interagem comigo. Provavelmente contigo acontece a mesma coisa. Não sei se já te aconteceu, mas não quer dizer que seja necessariamente assim com todas as pessoas, mas as pessoas tendem a ligar a profissão à identidade pessoal. E isto não corresponde. Na verdade, nós somos muito mais do que o trabalho que nós desenvolvemos. Somos filhos, somos irmãos, somos pessoas que gostamos de determinadas atividades e não gostamos de outras, somos pessoas que temos outros interesses e muitas vezes até interesses também profissionais ligados a outra atividade, sei lá. A mim, quando me perguntam o que é que eu sou, de facto, eu sou intrinsecamente psicóloga, mas eu sou muito mais do que isto. E a verdade é que nos atletas isso é mais fácil. Ou seja, é mais fácil de nós ligarmos um atleta só àquele papel. E quando estamos a falar sobretudo de atletas de alta competição, porquê? Existe um coach que eu gosto muito, eu não sei se possivelmente conheces, ele é muito conhecido, o Steve Magness. Ele era atleta, de facto, ele era runner, e ele deu uma altura uma entrevista em que dizia o seguinte: quando ele teve que abandonar a carreira, para ele foi difícil. E foi difícil, e ele disse o seguinte: eu era o runner, ou seja, era o the runner para o mundo, porque as pessoas conheciam-no desta maneira e ele tinha um estatuto e um brilhantismo ligado a isto e, portanto, ganhava aqui um estrelato, não é? A fama, tudo o que os atletas muitas vezes têm do lado deles. Mas ele acrescentou a isto. Ele disse que para além de ser o runner para o resto do mundo, ele era o runner para ele. E que quando terminou a carreira, porque ele terminou de uma forma bruta, de facto, ele não estava preparado para ser mais alguma coisa. Ou seja, a identidade dele era ser atleta e ponto final. E de facto, vá lá, para sintetizar um bocadinho, eu entusiasmo-me e vou falando muito. A verdade é que isto não tem que ser difícil e há atletas muito bem-sucedidos na transição de carreira, quando vão trabalhando planos B à medida que a sua carreira se vai desenvolvendo, quando aceitam aquele compromisso daquele atleta de que te estava a falar, que é aceitar ser jogador, é aceitar o fim da minha carreira, é aceitar que um dia isto vai terminar e preparar-se para isso. E depois continuamos, claro, evidentemente a ter atletas que não estão preparados para isso e que lidam mal e que de facto sofrem é quase como um castelo de areia que vai derrubar-se no fim. Ou seja, sim. E às vezes isso sim traz alguns condicionamentos e traz alguma sintomatologia psicológica difícil de lidar. Daí que seja muito importante que os atletas estejam rodeados de pessoas que os apoiem. E esta também é muito a missão da Sports Embassy. No fundo alertar para isto tudo. Não sei se respondi à tua questão.
sim, já respondeste e já te adiantaste também a coisas que eu queria Ora, trazer para pronto. aqui. Mas Ok, também antes disso, porque lá está, falaste em fatores como apoios sociais, a preparação, mas certo. se calhar já lá vamos esmiuçar um bocadinho mais Ok. disso, Uhum. e integrando também no período enquanto o atleta é atleta e está a competir à vontade. Certo. Mas voltando a esse exemplo desse coach, Steve, eu por acaso não conheço, mas Certo. imagino que passando por isso e por esse final de carreira Uhum. abrupto, porque lá Certo. está, pelos vistos, ele não estava a contar com o que Uhum. mais iria ser, Certo. e, e imagino que esse período também de perda, de se ir mais abaixo, tenha trazido Uhum. algum reconhecimento para estas questões que são importantes e daí que também Certo. tenha se desenvolvido Ele enquanto próprio coach. hoje é Estou aqui a coach construir de. um bocado, mas lá está, Exatamente. imagino que Uhum. esse processo tenha surgido de uma percepção de que, ok, há mais do que isto e agora quero Certo. ajudar a que outros também não passem É tanto por mesmo isto isso. que eu passei. É Porque é muito esta exatamente isso, questão Gonçalo. de Uhum. construção de mais competências para além Uhum. daquelas que são Certo. atléticas. E lá está, muitas vezes podemos ver este processo de ajuda na transição de carreira, e eu sei que a Uhum. Sports Embassy tem programas nesse sentido, no desenvolvimento das soft Certo. skills e Uhum. planeamento de objetivos para fazer outras coisas Exato. diferentes. Mas se calhar não tem de ser uma coisa indissociada ou ir só buscar fora do nosso contexto desportivo. Certo. Um, sim, Eu concordo, acho que sim. E, de facto não tem que ser indissociável. Ou seja, quando eu te estava a falar, é muito importante que existam apoios. Aquilo em que eu acredito é que isto seja feito integrado na estrutura desportiva. Ou seja, eu acho que todas as pessoas envolvidas numa estrutura desportiva, dirigentes, presidentes, treinadores, adjuntos, vá lá, toda a gente deveria estar, de facto, consciente da consciencializada. transição de carreira. Gonçalo, ok, continuas-me a ouvir bem, certo? Sim, sim. Certo. E acredito mesmo nisso, daí que, vá lá, puxando aqui um bocadinho também ao nosso lado, eu acho que é fundamental a estrutura incluir psicólogos, por exemplo, Pois. que ajudam os atletas a este papel todo que a Sports Embassy também que desenvolve, na verdade. E psicólogos, eu aqui acho muito importante na estrutura ter um psicólogo, de facto, e muitas vezes é o psicólogo ligado ao desporto, e que é muito consciente disto e que está a par vá lá, do que é que pode acontecer com um atleta que planeia e com outro que não planeia. E, de facto isto está estudado, portanto não há por que não o fazermos. Eu acho que vai muito mais é pela aposta de quem decide, não é? Na realidade é um bocadinho isto que às vezes está aqui pendente, digamos assim. Acho que há cada vez mais consciência sobre isto, na verdade. Acho que, apesar de tudo, não é o suficiente e continua a existir aqui a necessidade dessa estrutura existir Sim, dentro do sim, sim, desporto. sim. Dentro, como tu E, estavas a dizer, exatamente isso. e deixa-me só dizer que se calhar não é visto como suficiente, e uma Uhum. primeira razão que eu vejo para isso acontecer é a questão de ser uma coisa que está distante no futuro, porque, Certo. sei lá, num clube que tenha futebol, que tenha basquete, várias modalidades, estamos ali a olhar para a época presente, para as É conquistas isso. que queremos Sim. alcançar. E E daí com os que, lá atletas está, isso possa também é ser difícil, feito. certo? Até por eles, às vezes, Gonçalo, por uma razão, porque um atleta tem um mindset do all-in, ou seja, está completamente focado, de facto, na performance e está a abdicar de muita coisa para estar ali com aquele mindset que o faz estar completamente inteiro na modalidade. E, portanto, temos aqui logo à partida, às vezes não é só quem decide, mas também o próprio atleta, que não está, de facto, muito virado para estas questões. E porque, naquele momento, como tu estavas a dizer, o mais importante é dar tudo dele para ganhar. E para ganhar e para, ok, no caso de não ganhar, para dar a volta ao resultado. Isto tudo competências que eles têm e que às vezes não sabem o quanto os pode ajudar no futuro. É Porque na muito verdade isso. têm um mindset que é extraordinário e que não, se não trabalhando isto, depois às vezes perde-se um bocadinho do que já está neles e que pode ser transportado para transições, não é? Para carreiras Sim, muito sim, sim. bem-sucedidas, na verdade. Era muito aí que eu ia chegar, de uma capacidade.
às tantas criativa também da parte do certo. psicólogo do desporto e da estrutura na organização das Uhum, intervenções que se façam em grupo ou individualmente, no sentido de integrar esta mais-valia do que algumas competências a nível desportivo possam vir a servir uhum, na gestão emocional numa certo. lesão ou na preparação Uhum, para a transição final de carreira. exato. Porque lá está, um dos maiores fatores, acho que são dois, mas aí também podes desenvolver, mas já agora introduzo, está-me a vir à Força. cabeça, é, a transição no final de carreira é tanto melhor vivida, com menos Uhum, de stress, ruído, quanto maior certo. a Uhum, preparação. Quanto maior a preparação a nível uhum, de pensar a coisa, de um certo, processo de decisão cauteloso, e quantos mais recursos a nível social tivermos. Isso também falámos há pouco. E certo. depois há a questão do voluntarismo, de fazer isto Uhum, de uma forma voluntária exatamente. e não ser tão abrupta, sem Sim, se estar à espera. exatamente. Uhum. É mesmo isso, vá lá, lá está, é as diferenças que existem entre as carreiras ou as transições melhor sucedidas ou à partida com mais predisposição para serem, para não passarem por essa fase de ruído, é de facto, vá lá, se o atleta decidiu fazê-lo, o voluntarismo, isso que tu estás exatamente a dizer, foi ele que começou a perceber que está a começar a ficar, vá lá, cansado, porque a verdade é que antes corria muito mais e agora há atletas que me dizem mesmo isto, que é, eu comecei a sentir-me desgaste, a sentir que já me cansava mais, tinha dores e comecei a preparar a minha transição, ou seja, comecei a sentir que isto ia acabar e que tinha que ser. E vá lá, isso é muito importante quando o atleta tem esta consciência. Ó Gonçalo, tu podes ouvir o meu gato, está bem? Eu Estamos deixa-me a ouvir um avisar bocadinho só. Sim, porque, vá lá, eu não consigo controlá-lo, está bem? não tem Portanto, se mal. ele aparecer, eu vou gerindo o assunto. Agora, o que é que, voltando ao que estávamos a dizer, ou então, de facto, às vezes há essas competências de que tu estavas a falar que ajuda a que alguém na estrutura acabe por, quando o atleta está menos consciente, apoiá-lo nisto. E há atletas que também me dizem que houve treinadores, por exemplo, que foram muito responsáveis pela boa transição deles, que lhes foram sempre dizendo, ok, muito bem, estás a jogar, mas como é que está o teu curso? Já acabaste, estás a estudar, o que é que tu estás a fazer? Por exemplo, eu dou-te um exemplo que é ótimo. Aqui, eu não sei se tu conheces, mas a estrutura, eu sou de Braga e, portanto, eu tirei o curso na Universidade Uhum, do Minho e, portanto, é uma universidade que eu uhum, vou seguindo um bocadinho mais. uhum. E, de facto, os melhores professores da Psicologia do Desporto foram os primeiros, foram eles, portanto, acabo por estar um bocadinho atenta a este lado. Verdade. Não quer dizer que não siga outras coisas, mas, de facto, eu tenho um bom exemplo para dar aqui. A Universidade do Minho tem, de facto, uma estrutura que apoia o desporto, trabalha muito os atletas no sentido de estruturar um plano B. E este trabalho é feito, são as carreiras duais, ou seja, existem Uhum. atletas que de facto têm outros desempenhos paralelos, estou a tirar um curso universitário, e têm desempenhos paralelos à carreira desportiva. E isto já está a ser acompanhado, ou seja, portanto, é perfeitamente possível que isto exista. E no caso da UEM é bem sucedido, portanto, vá lá, temos bons exemplos, temos boas práticas e não há por que não nós conseguirmos adaptar isto mais e melhor a outras estruturas. De facto, eu acho perfeitamente possível. Uhum. Como te estava a dizer, houve atletas que de facto, vá lá, que eu também ouvi em fóruns desportivos que foram dizendo que se não fosse o meu treinador alertar-me para isto, eu não teria tido este olhar, esta visão do que é que eu poderia ser a seguir, do que é que eu gosto. E se calhar também não teria tido a visão de olhar para as empresas às quais me queria candidatar, quem é que me poderia vir a chamar, Sim. e como é Como que é eu que eu me poderia posso vir a colocar? finalizar O a que é minha que eu carreira. posso gostar? Sim, sim. Começar a Exatamente. explorar, não é? Certo. E até porque lá está, também me fizeste lembrar que um atleta, enquanto é atleta, seja de futebol, por exemplo, até porque também Certo. tive essa experiência, Sim. Uhum. quando estamos com a equipa, quando estamos no treinador, com o Exato. treinador e nos treinos e tudo mais, é claro que 80% ou mais do foco e das Uhum. conversas vai ser para o jogo em si, para o que foi Certo. feito e o que não Uhum. foi feito, o que há a Claro. melhorar e tudo mais. Uhum. Mas lá está também aos períodos no autocarro, aos períodos Exatamente.
Uhum. fora do campo em Certo, que em que há as brincadeiras do costume, mas certo. também pode haver estas conversas Pode. mais íntimas, de certa forma. Em que, por exemplo, em que os atletas, e eu percebo isso, às vezes observar até, às vezes não são eles que me contam, é Deus estar a ver o que é que. Eu percebo que há atletas que conhecem as famílias dos outros atletas, percebo que há atletas que têm, vá lá, alguma proximidade em termos de interesses. Porque não tornar isto um bocadinho mais saliente? Ou seja, nós podemos de facto Uhum, olhar para uhum. outras dimensões da nossa vida. Ou seja, eu acho, Gonçalo, que há mentiras que nos pregam hoje em dia e que são mentiras. Por exemplo, quando nós dizemos a nossa vida profissional. Mas o que é isto da nossa vida profissional? A nossa vida é só uma. Nós não temos uma vida profissional e depois eu desmonto-me deste lado e eu vou para outra vida. Não, nós temos uma vida. E a verdade é que isto devia ser holístico, ou seja, nós devíamos integrar no atleta esta ideia do more than an athlete, porque na verdade ele é uma pessoa antes de ser atleta. Até se quiseres, nós podemos ir um bocadinho mais precocemente e começar, e é a ideia da Sports Embassy, é incutir aqui uma mudança cultural quase. É quase começar por trabalhar até do ponto de vista com pais e com escolas e com miúdos pequeninos, que de facto, para incutir esta ideia de que o que é isto do desporto, o que é que nós queremos que o desporto seja para a nossa sociedade e que mais-valias é que, de facto, ser atleta pode trazer e quais são os contributos que o atleta dá à sociedade. E se quiseres, até posso aqui acrescentar o seguinte: eu estou neste Uhum. momento muito grata à quantidade enorme de atletas no nosso país e no mundo inteiro que, nesta altura, estão a apoiar de uma forma absolutamente decisiva a pandemia que estamos todos a viver. E isto não é. Isto, vá lá, toca-nos a todos e, de facto, é uma estrutura. Ou é uma dimensão do atleta que nos diz da sua sensibilidade e que nos diz do impacto tão forte que os atletas têm na nossa sociedade. Portanto, acho que não há muito a acrescentar nisto se nós olharmos para os dias de hoje, não é? Para a nossa realidade. Sim, completamente. Muito bom. É, lá está. Que a consciencialização não seja feita só a nível do atleta e Certo. por fora, por parte de entidades como a Sports Embassy, e já Uhum. para não falar da investigação científica, que por mais boa que Exato. seja, também ninguém vai Certo. ver artigos científicos praticamente. Eu continuo a achar Muitas que o das vezes conhecimento está há muito essa preso nos mesmos infelicidade. sítios. É de facto, eu acho que é. Uhum, E eu digo isto há muitos anos, desde que era aluna. Eu continuo a achar a mesma coisa e partilho isto com colegas psicólogos. E Gonçalo, estamos aqui em partilha e, portanto, vou dizer também a ti, és colega e se calhar e estás a dizer isso mesmo. Eu acho que não há muito acesso ao conhecimento que se constrói nas academias. E, portanto, também se calhar poderíamos desconstruir esta ideia de que o conhecimento está aqui, ok, fica aqui, estas pessoas são portadoras daqui de uma especialidade, mas por que não tornar isto mais dilatado? Que é um bocado a missão, de facto, da Sports Embassy, é tornar isto culturalmente, vá lá, possível de absorver. E acho que é importante esse uhum, trajeto. uhum, uhum. Exatamente. Yeah. E, não sei que mais formas é que possa estar a dar ênfase a isto, mas realmente é algo que me toca. Porque lá está, muitas vezes também há aqui outra questão, não focando só apenas no final de carreira, mas Certo. no entrosamento do que várias competências Uhum. podem haver dentro do campo desportivo e que Exatamente. possam passar Certo. para fora. E Uhum. muitas vezes, e isso também é algo tocante aqui ao meu Uhum. projeto da AWS, que Exato. é não olhar para a modalidade em que o atleta se insere Uhum. somente dos pontos de vista estratégicos, táticos, técnicos, Certo. por mais importantes que sejam, e lá Uhum. está, o foco é esse o principal, Certo. mas muitas vezes, e é de frisar esta coisa da pessoa atrás do atleta, porque Exato. só quando há essa cultura, acredito Uhum. eu, ou pelo menos lutamos por isso, de certa forma, só quando há esse reconhecimento de que o, ou seja, um treinador ou colegas de equipa pode estar a Certo. exercer muitas Uhum. expectativas ou
ou exigências para um atleta para fazer aquilo, aquilo e aquilo outro e pronto, para ser bem sucedido, para ter o seu papel na equipa. Certo. Mas muitas vezes isso, por mais boas intenções que se tenham, pode não estar a resultar. A pessoa Uhum. atrás do atleta pode estar ali ansiosa, em stress, a não conseguir e a não conseguir exprimir isso. E a não haver Certo. depois ali uma Uhum. proximidade mais humana. E esse Acho, tipo de eu posso, relação em se campo calhar, também é importante. eu Sim. estás a falar e eu estou-me a lembrar de, a determinada altura, vá lá, do nosso campeonato nacional de futebol. Eu ouvi e acabei por escrever sobre isso porque acho que tem a ver com o que tu estás a dizer e de facto essa é uma dimensão muito importante que é a autoconsciência que de facto os atletas e toda a gente também tem que ter do impacto daquilo que está a pedir aos atletas e muitas vezes é isso mesmo, esquecemos que o atleta também é uma pessoa e que tem outras dimensões de vida. E a determinada altura no nosso campeonato nacional de futebol eu ouvi numa conferência de imprensa e agora vou dizer um nome, mas ouvi o treinador de uma equipa nacional, e foi o Bruno Lage, a dizer que tinha dito à equipa que o filho fazia 3 ou 4 anos, vá lá, agora não sei precisar exatamente qual era a idade do pequenito, mas que como era um jogo muito importante do Campeonato Nacional, ele tinha optado por estar em campo e com a sua equipa e com os jogadores. Mas acabou por lhes transmitir a ideia de que o aniversário do filho ele jamais o ia recuperar. Ou seja, portanto, ele tinha feito uma escolha, que era o compromisso que tinha com a equipa, e, ok, que é a mentalidade do all-in, ok, eu estou aqui, tenho que estar. Mas no fundo estava a dizer à equipa que, ok, eu sei disto, e muitas vezes nós temos que estar aqui e é inteiro, mas eu não vou esquecer de que houve coisas que eu perdi e que fazem parte da minha vida. E Gonçalo, e no fundo o que eu acho que é muito importante que os atletas percebam é exatamente isto. E até te posso dar outros exemplos. É a ideia de que nós podemos estar aqui por inteiro, mas temos que perceber o que é que isto significa. E eu acho que o Bruno Lage nisso foi completamente exímio com este exemplo. Tenho vá lá, existe uma maratonista americana que eu gosto muito, que foi a primeira a ganhar, que foi a Charlene Flanagan. E ela, de facto, ela tem um livro de culinária que se chama Run Fast, Eat Slow. E eu acho que é uma boa metáfora do que deve acontecer nos atletas, que é a ideia de que eu estou aqui, ou seja, estou na época e estou a lutar completamente para que isto dê certo e quero é ganhar e quero ajudar os meus colegas e de facto já se calhar vamos às competências que eles têm, às soft skills todas que precisam de ter para que isto seja possível, que não é só tática e técnica como tu estavas a dizer há bocadinho. Mas depois temos este lado da autoconsciência. E o que é que a Chalene fazia? Ela de facto ela tinha necessidade de se retirar e como percebia que era uma pessoa mais do que uma atleta, ela ia cozinhar. E então, para se retirar, ela descansava a cozinhar, adora culinária e acabou por, Uhum. vá lá, a transitar a carreira. Ela acabou por preparar tudo isto. Um, e hoje é bem sucedida, porque acaba por editar livros sobre isto, e ela própria dá esse conselho: ok, vocês deem tudo o que têm, mas nunca se esqueçam de recuar. Vá lá, e o Steve Magnus, tem um livro que é, vá lá, com o Brad Stulberg, que é outro coach. São os dois que eu sigo mais e os que eu gosto mesmo muito. Eles são coaches de atletas e eles têm um livro que se chama Paixão Paradoxal. E é exatamente isto que eu acho que está em causa. Já. É Fez? do Steve? Ok, É do exatamente. Steve? Exato. Então é daí que eu conheço. Eu adorei. Pronto. Eu vi Eu uma gosto mesmo entrevista deles. do. Desculpa, Exato. só agora ao parênteses Não, e porque não, e também fazes muito bem, claro. me entusiasmou, porque eu vi uma entrevista, deve ter sido ao Steve, com o Brian Johnson, Uhum. que é um, não sei se conheces, tem um programa que é Eu sei. Optimize e ele faz resumos de Exato. livros de desenvolvimento pessoal e por aí fora. É, e os deles são muito E citados porque de facto adorei a são conversa com ele. extraordinários. Sim, E recomendo a toda a gente o Peak continua. Performance, que é espetacular e Sim, que fala adorei. sobre isto, ou seja, e sobre até os gurus que têm a ideia de dar receitas para que a performance funcione e o que é que devemos, não é nada verdade, mas pronto. De facto, o bom senso acaba por ser muito mais lucrativo do que às vezes algumas receitas que as pessoas dizem que Uhum. sabem e que são a solução para tudo. Mas agora lançaram este, que é o que para mim caracteriza isto, esta dimensão dos atletas, que é a ideia de, às vezes, são Paixão. tão apaixonados por aquilo que fazem, que é a paixão que os leva e não são eles que levam a paixão.
E essa lei, no fundo, acaba por nos alertar para isto. Ok, eu adoro o que eu faço, eu dou tudo o que tenho, mas eu nunca me esqueço que sou eu que conduzo a minha paixão. E eu acho que esta é a autoconsciência que os atletas precisam de trabalhar, e isto pode ser trabalhado, mas na realidade, isso puxar aqui um bocadinho para o trabalho que eu estou a fazer, muitas vezes eu faço isso quando os atletas deixam de jogar. Ou seja, é o trabalho que eu estou pela primeira vez a fazer com alguns atletas já no pós-carreira. E que atletas que às vezes acusam alguma frustração e que me dizem se eu tivesse sido alertado para isto mais cedo, de facto, isto tudo já seria completamente diferente, porque estão pela primeira vez a investigar interesses, a investigar a pessoa que é pai, que é filho, que gosta de ir passear na praia, etc. Mas que, entretanto, vá lá, nunca houve aqui uma dedicação, nem uma ideia de que, ok, eu sou Parar para atleta, mas não estar sou apenas também isto. aí. Sim, sim. Exatamente. Sim. E acho que é o que tu estavas a dizer por outras palavras. Acho que é assim, são bons exemplos. E se quiseres, olha, podemos ir ao ténis. A tenista, vá lá, agora eu esqueci o meu nome, mas Sharapova? exatamente, ela preparou a carreira, ou seja, ela saiu porque estava cansada, de facto não rendia o que estava, mas ela é um exemplo muito óbvio. Claro que estamos a falar de uma dimensão diferente, em que e esta ideia de que os nossos atletas ganham muito também muitos, pouquinhos ganham muito, portanto ela tem Sim, algum sim, sim. benefício em termos de estrutura e de conhecimentos, o que é que pode fazer. Mas dá aqui uma consciência muito forte de que ela tem uma marca, ela preparou isto, ela fez contactos, é empresária e, portanto, ela foi fazendo isto à medida que foi jogando. E utilizando o quê? Utilizando o mindset todo de jogadora que tem, porque ela tinha uma coisa espetacular, era a resistência dela, que era, vá lá, e isso é o que alguns autores dizem que nos leva, de facto, ela é empreendedora hoje em dia. E o que é que ajuda um empreendedor? É a garra, ou seja, se quisermos traduzir, é a persistência. E ela não desistia. Ela teve verdadeiros desejos, mas de facto levantou-se milhentas vezes e mesmo a doer-lhe, vá lá, tudo, ela não desistia e ela usou isso no pós-carreira. Ela usou isso para ir construindo o pós-carreira e hoje é uma empresária de sucesso. Portanto, isso pode estar do lado de qualquer atleta. Nós só temos que investir neles e que lhes dar esta consciência. Uhum, Vá uhum. lá, Sim. o nosso atleta do basquete que faleceu há pouco tempo, não é? Também acho que é um exemplo perfeito daquilo que pode acontecer com os atletas. Já agora também deixa a referência do que ele deixou, ou que pelo menos também estava a deixar, e infelizmente, Certo. ou felizmente, espero que seja Uhum. continuado a desenvolver, mas é a Granity Studio, Certo. que Uhum. tem vários livros, tem um Exatamente. podcast que Uhum. ajuda muito à divulgação dos valores Uhum. desportivos e Há uma mentalidade, torna não as é? coisas de forma Exatamente. lúdica também para as crianças, Certo. que é para não estarem só naquele mindset super Uhum. competitivo e de vitória Exatamente. e levar então uma educação ao Uhum. nível desportivo além disso. E mais do que tu disseste, também me ficaram aqui várias coisas para dizer. Força. Em primeiro lugar, também Uhum. queria referir Uhum. de um dado que eu vi há pouco tempo, se bem que depois não explorei bem a forma como este estudo o fez, mas era um estudo de Uhum. 2000 que dizia que cerca de 15 a 20% dos atletas de elite Certo. experienciam de stress significativo Sim. nesta transição de final de Uhum. carreira e precisavam de assistência psicológica. Certo. E pronto, isto é só como uma nota É da evidente. importância a Certo. nível clarividente Há que outros existe. dados Pronto, até, estavas Gonçalo, a há dizer que algum também estudo tinhas. até mais recente, do final do ano passado, se não estou enganada, que foi feito com atletas e que de facto até dá outras notas, dá notas de refúgio em comportamentos desviantes, no caso de Pois. alguns atletas. De facto, a ansiedade acaba por trazer alguns escapes, como o alcoolismo, aumento de alcoolismo, de facto, vá lá, aqui alguns comportamentos aditivos que depois acabam por resultar ao ter consequências piores do que meramente a ansiedade que os acompanha, que já é pesada, mas depois há de facto atletas que descompensam imenso. Também é verdade, isso também existe e, portanto, é mais um alerta para a necessidade que há de nós apoiarmos os nossos atletas. Isto não quer dizer, eu acho que os atletas precisam de apoio, mas sobretudo precisam de apoio para que eles trabalhem para isso. Acho que os atletas têm que ser proativos nisso. Acho que têm que, de facto, nós confiarmos neles e investirmos neles significa, de facto, Aham, confiar aham.
que eles são capazes de construir. Portanto, são eles que fazem, não somos nós que fazemos nada. Eu, enquanto coach dos meus atletas, de facto, nunca lhes vou dizer o que fazer. Ou eles vão para onde quiserem Sim, ir, na verdade. sim. Mas Ainda só confio assim, neles. sim, sim. E de facto E investigo muito aí, com eles as competências deles, que é o primeiro trabalho quase que se faz. É, ok, que competências é que o mundo desportivo tem que o podem ajudar agora? E o que é e como é que isto pode transitar para materializar os seus interesses? E de facto sim, são aquelas sim, sim. competências transferíveis todas. O que tu falavas há pouco, vá lá. Até De porque lá facto, está, isso, desculpa só parar-te aí, força, porque força. isso é algo que consegue ajudar no estabelecimento de relação Uhum, e num abrir portas para uma certa proatividade, curiosidade, interesse por certo, parte do atleta, porque muitas vezes exatamente. poderia ser pentado, lá vem aqui esta tentar Uhum, mostrar-me coisas que vão servir ou mostrar-me um caminho, mas não, como certo. estavas a dizer, Não. acaba por ser um processo exploratório, conjunto, Exatamente. E mas inclui uma trazendo exploração. aquilo que a Uhum, pessoa já tem. Acho que isso é muito exatamente. importante. A Sports Embassy Ahm, tem uma estrutura de facilitar essa exploração, ou seja, acaba por ter contactos com muitas estruturas empresariais e acaba por, dependendo daquilo que é a vontade do atleta, dar-lhe a oportunidade de conhecer muitas estruturas, vá lá, de conhecer e de ir explorando. Este é um processo que depois pode até ser demorado. Às vezes nós identificamos que o atleta tem muitos recursos, mas ok, faltam outros, vou estudar. Mas então para onde é que quer ir? Onde é que pode estudar? O que é que falta para conseguir estudar? E às vezes vai estudar, ainda demora algum tempo até que consiga materializar um sonho que tenha, mas é isso que está em causa. O atleta tem que percorrer o caminho dele. E é muito isso que está em causa quando o atleta ainda não preparou nada antes. Por pois. isso, aqui depois, porque há um bocadinho a ideia, Gonçalo, e eu não sei se tu partilhas esta ideia comigo, mas eu também faço muito gestão de carreira. Ou seja, eu sou Uhum. coach de atletas, mas não sou. Sou do público em geral. Portanto, eu sou psicóloga clínica, não sou psicóloga do desporto. E acabo por fazer coaching de carreira ao público, vá lá, até empresários que querem mudar de carreira. E aliás, hoje em dia nós podemos falar, nós todos transitamos de carreira muitas vezes, portanto a transição é um tema muito comum nosso. E muitas vezes as pessoas aparecem-me e têm a ideia de que têm um talento que, ok, que nós descobrimos isto assim, como se não fizéssemos nada, ou seja, como se não fosse necessário de facto investir um bocadinho para nós nos conhecermos. E não é assim, nós não estalamos os dedos e por muita competência que às vezes até esteja aqui, nós não conseguimos perceber imediatamente qual é a carreira para nós, ou isto não é assim, não surge assim, dá trabalho. E implica um investimento, implica que o atleta esteja de facto, o atleta e a pessoa no global, esteja predisposta a fazer este investimento, a explorar, a conhecer, a ir, vá lá, vendo coisas, eliminando umas, às vezes é isto, é exatamente isto, é perceber, ok, vou andando e há coisas que não me dizem nada, há outras coisas que sim, ok, onde é que isto me leva? Vou ver mais uma coisa, ok, vou ler sobre isto, acho isto interessante, vou pesquisar sobre esta área. Será que há alguém que eu conheça que me possa dizer alguma coisa sobre isto? Então vou conhecer estas pessoas, estes profissionais desta área e tirar conclusões, que são as da pessoa. É mesmo assim. Uhum, uhum. E deixa-me tocar noutra coisa que Força. também estavas a falar há bocado, que é a maior parte. Pareceu-me que havia essa Uhum, premissa no que estavas a dizer, que a maior parte dos atletas acaba a carreira quando já está num grande declínio, quando não consegue mais, quando já tem dores, quando já não é tão certo. capaz e o rendimento não está como de antes. E Uhum, é claro, isso é normal de acontecer pela idade, uhum, e muitos dos casos são assim. Mas estava-me a pôr aqui a refletir, até porque sei que há atletas uhum. que acabam por escolher terminar a carreira não Exatamente. Há no outros, seu exato. mais Claro baixo, que sim. e isto toca também, talvez, no Uhum, ponto do voluntarismo e de certo, querer sair por uma porta maior, vá, certo. pondo nestes Exatamente. termos, porque acaba Há por bons ser assim. exemplos, até nossos, em Portugal, há bons exemplos de atletas Aham. que decidiram, E- vá lá, terminar e porque querem, porque, se calhar porque de facto constataram que já não estavam num nível de performance e foram ganhando essa consciência,
mas perceberam que, ok, eu abracei a minha carreira, isto significa que ela tem um fim, portanto eu quero sair bem. E também tenho atletas que me dizem isso, que me dizem que não querem sair Ok. quando estiverem derrotados ou quando se sentirem mal, ou quando... Não, não querem lá chegar, querem sair bem e querem programar isto. E de facto Pois. isso existe mesmo. Uhum. Uhum. Até porque, lá está, se fosse. ah, imagino que Uhum, quando há muito esforço para continuar e mais uma época e vamos lá dar mais um certo, bocadinho de esforço, pode trazer uma frustração considerável certo. e o risco de lesões associadas e depois sair Uhum. então mais triste. Um, O que e preocupa às vezes percebe-se o então atleta é a essa ideia de decisão de que sair eu um bocado eh, antes. é um bocadinho, às vezes o que o preocupa a um atleta é a ideia, ok, eu já não vou estar no meu melhor, eu vou falhar, eu não vou servir bem a minha equipa e portanto eu tenho que dizer que não dá, não dá mais. E acho Sim. que os atletas E têm muitas essa vezes entra consciência. aquela coisa altruísta que às vezes até parece Sim, clichê ou porque fica bem mas dito, mas é acredito que mesmo seja isso. verdade, o dar espaço aos É outros que mesmo estão isso, para aí sim, para ver. exatamente. Uhum. É também E isso. só juntar isto a outra coisa que também estava aqui a Força. pensar, que é atletas de elite, há poucos, a percentagem é muito menor Era isso e que eu te muitas estava a vezes dizer, o na foco e verdade. a ênfase vai Certo. muito para eles. Uhum, E nesta questão da transição de carreira, isto também é coisa que me surgiu agora. uhum, Pedia-te a tua ajuda para desenvolveres isto, mas acredito que atletas, lá está, a nível distrital ou assim, que muitas vezes já integram ahm, a sua modalidade com algum outro certo. tipo de trabalho, alguma outra fonte de rendimento, Uhum, porventura já estarão mais bem preparados para o sim. final de carreira. Enquanto que outros de elite, como a sua Uhum, vida é muito aquilo e há muita pressão para os exato. resultados É e para diferente. pronto, estar bem, Exatamente. se calhar não há tanto essa Uhum. preparação. É muito diferente. Não sei, umas Até o vantagens e volume de treinos, desvantagens do. Gonçalo, não é? Tu sabes Sim, disto força. certamente, não é? O nível de entrega de um atleta de elite, de competição, vá lá, não é? Os outros também são de competição, mas são estruturas diferentes. E estamos a falar de questões de tempo, de entrega. Um atleta de elite trabalha todos os dias para aquilo e os outros às vezes não. Ou seja, podem Uhum. treinar, mas o volume de treino é muito diferente e de facto têm trabalho e a vida é outra. E portanto têm aqui perspectivas que são diferentes. É evidente, claro que sim. Uhum. Estava-me aqui também a lembrar Uhum, dos atletas de futebol de praia, só mesmo um parênteses, e também porque os certo. recebi há alguns dias, há Sim. alguns, Uhum, e muitos deles, mesmo ao nível de elite, o volume de treinos, pronto, tanto pode ser grande como menor do que o uhum, que se pode esperar de um atleta de elite de outra modalidade. E muitos deles ou competem noutros clubes, certo. noutros campeonatos lá fora, Uhum. ou também têm o seu trabalho e é uma É gestão. porque têm que ter também, não é, Gonçalo? Porque a verdade é que era o que te dizia há pouco, e atletas a ganhar muito dinheiro também não há muitos. E às vezes também é necessário que esta realidade aqui esteja presente, até nos atletas às vezes que ganham, lá, podem não ganhar por aí além, mas têm bons salários. Ou têm um salário que lhes permite viver. Mas, por exemplo, há coisas que os atletas não têm consciência, que, por exemplo, imagina, retiram-se, terminam a carreira e depois vão fazer aquilo que... Há atletas que dizem isto, que vão inscrever-se, ok, no centro de emprego e que vão buscar então, ok, o subsídio a que têm direito pelos anos todos que deram, que prestaram de carreira e na verdade, quando veem aquilo a que têm direito, é muito, muito pouco. E isto porque, vá lá, porque na verdade não têm consciência de que os descontos que resultam da atividade desportiva acabam por ser poucos porque neste caso são as estruturas desportivas que decidem sobre isto. E é uma surpresa e é um choque. E há aqui às vezes diferenças e um impacto muito forte até nisto, ou seja, o nível de vida daquele atleta diminuiu substancialmente e o atleta nem sequer sabia disto. Até nisto a Sports Embassy também faz essa intervenção, ou seja, dá aqui essa consciência, acaba por alertar o atleta sobre, ok, mas tu sabes o que vai acontecer neste domínio, porque a nossa, vá lá, o dinheiro é algo que nós precisamos para viver, não é? Portanto, é muito, às vezes, a dificuldade dos atletas no pós-carreira são económicas. E muitas vezes isso está em causa. Muitas vezes.
Às vezes há atletas que não fizeram a exploração de carreira, mas precisam de. A questão que eles trazem é: eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar porque para mim o mais importante é a minha família e eu tenho que a sustentar. E às vezes nós estamos aqui, vá lá, eu desviei um bocadinho da conversa de estruturas diferentes, mas é o que está em causa. Às vezes, noutros atletas que já têm esta consciência de que precisam de juntar aqui, vá lá, outros trabalhos, precisam de viver, têm um desempenho para além do mundo desportivo, mas às vezes isto também acontece no mundo da alta competição. A ideia de que o atleta terminou a carreira, não fez preparação de transição de carreira, mas está completamente, vá lá, aqui abraços com uma situação que é: eu perdi muito rendimento e eu não sei como é que eu vou sustentar a minha família, o que é que eu vou fazer, e às vezes é isto que surge em primeiro lugar, não é o que ele quer fazer para o resto da vida, mas atravessou-se aqui no caminho uma necessidade económica, portanto vou trabalhar Pois. primeiro nisto e depois vou explorar na mesma, e este trabalho continua a ser feito, e é por isso que eu te dizia há pouco, às vezes demora muito tempo, às vezes porque, lá está, é uma questão de prioridades. É uma questão de o que é que para este atleta é o mais importante. Claro que isso depois vai nos dizer muito sobre ele. Ou vai dizer muito a ele Sim, sobre ele e também mesmo. só em um parênteses, eu relembro que vi numa generalidade que a literatura dizia que em Certo. média dura-se um ano para ter uma adaptação mais consistente e estável Certo. no final de carreira, que o atleta anda ali meio a deambular, Exato. né? E já agora estava-me a fazer pensar que isto, a procura de trabalho, Certo. é normal que queiramos que a pessoa faça aquilo que goste, e que então descubra também nesse processo exploratório Certo. aquilo que lhe possa encaixar melhor, quanto aos seus Exato. gostos, quanto aos seus valores, quanto àquilo que goste de servir as Às pessoas. vezes o Depois que é que também há quer essa criar, sensibilidade Gonçalo? que Às quer vezes o que é que a criar, pessoa a quer parte fazer, de. sei lá, nós temos ex-jogadores, não é? Que transitaram e são empreendedores e acabaram por descobrir que são bons gestores e que criaram, como tu dizias há pouco, não é? Há fundações que foram feitas, há projetos nobres de empreendedores, de empreendedorismo social e às vezes. A literatura também diz que ajuda muitos atletas de alta competição a serem bem-sucedidos na transição se eles continuarem de alguma forma. É um dos fatores, pode estar ou não associado, mas a ligação ao desporto não tem que terminar. E então alguns optam mesmo por isto, continuam vinculados ao Sim, desporto também ia trazer e isso, acabam por sim. fazer ou vá lá, desenvolver projetos espetaculares com base na experiência toda que tinham. E este trabalho é um trabalho do pós-carreira que é extraordinário. É mesmo bom. Sim, ainda há uns dias ouvi um profissional a dizer, pá, pronto, isto também ficou a público, vou dizer, Certo. o José Fonte, aí num direto que também Certo. fez, quando lhe faziam a pergunta do que é que achava que ia fazer, se ia estar ligado ao futebol, e Certo. ele disse algo do género: epá, como é que eu com 20 ou 30 e tal anos de futebol iria conseguir sair deste Certo. meio? E então muitas vezes há esse entrosamento pela própria paixão, Há muito. E seja até por por todos os diretor contactos que a desportivo, por pessoa vai treinador ou o fazendo. que seja. Há atletas que de facto vão conhecendo dentro da estrutura, fazendo contactos, vão se apercebendo como é que esta estrutura funciona, como é que é o marketing disto, como é que organizamos um evento. E às vezes despertam logo aí verdadeiros interesses, coisas que eles querem vir a fazer. E E isso é importante. mais uma vez isso toca na questão do trazer competências que se ganharam durante a carreira Exatamente. desportiva para fora de campo, para este nível empresarial. E Exatamente. estava-me a lembrar Certo. simplesmente de competências de comunicação, Sim. porque muitas vezes, ainda para mais sendo empreendedor, é Certo. preciso esta sensibilidade às necessidades e aos desejos que há Exatamente. dos potenciais consumidores, não é? E capacidades de chegar até eles com uma mensagem que seja Exato. impactante, que resulte. Às vezes é E preciso acho que isso treinar parte isso. muito também um Às vezes treino o atleta dentro de campo tem. acontece, sim, Exatamente. nesse Acontece, vá sentido. lá. Isso depende da pessoa, não é? Depende do atleta. Há atletas que de facto são mais eloquentes e têm essa E da sensibilidade. equipa, sim, sim. E depois há atletas que não estão com nada à vontade, mas têm essa destreza. E então, uma parte do nosso trabalho às vezes é treinar isso. É como é que vai fazer uma apresentação em público. Como é que, até, Gonçalo, coisas pequeninas, como é que vai fazer o seu currículo? E os atletas dizem, mas que currículo? Como é que eu faço um Ok. currículo? Vá lá, campeões ganharam, têm ali taças por ali abaixo, está tudo bem, mas eles dizem, eu só tenho isto.
Mas é preciso, ok, onde é que estão as competências? Vamos lá ver, o que é que fez? Vamos para trás então, ok, antes de... e é importante, às vezes, vá lá, temos que treinar estas coisinhas todas que parecem pequeninas, mas só no desenvolvimento disto o atleta faz uma auto-observação muito forte e acaba por ganhar aqui uma dimensão daquilo que ele é e ele, vá lá, ele sabia, mas nós temos que puxar para cima, ou seja, temos que lhe trazer, dar luz a estas competências e fazer com que de facto ele exista como é, porque é isso mesmo que está em causa. Às vezes, eu acho que às vezes o que eu gosto mais no meu trabalho, se tu me fizesse essa pergunta, eu Ok. respondia-te exatamente isto, que é, vá lá, estou aqui a colocar aqui uma questão por ti, mas de facto Não, é mas o acho que fica bem. entusiasmo. Eu posso pô-la e acho que fica muito bem também para ir encerrando. Estamos aqui a chegar a uma hora. Gonçalo, Mas como o que é que te quiseres, faz está bem? gostar Vá lá, mais, eu por mim Andreia? estou completamente à vontade. Eu coloco. Certo, O que é que ok. o que é que gostas mais Mas na é tua mesmo carreira isto. e neste sentido? Eu te escolhi ser psicóloga por causa disso. Vá lá, a minha maior motivação, ou o que é. Eu não te vou dizer que não tenho dias maus. De facto tu também se calhar sentes o mesmo e as pessoas acham que os psicólogos estão sempre. Bem, não é verdade. Eu tenho dias maus, há dias. E de facto ser psicóloga em Portugal não é muito fácil às vezes. Mas como é que eu faço? Vá lá, eu lembro-me do que é que me fez começar. E então continuo. E o que me fez começar foi isto. Que é, eu gosto de olhar para as pessoas, perceber o que elas têm e deixar que elas existam como são. Eu acho que com os atletas, o meu trabalho na Sports Embassy é exatamente isto. Aquilo que eu gostava que acontecesse com todos os que eu acompanho e com aqueles que não acompanho, mas com os atletas na generalidade, é de facto que eles se conheçam como às vezes as pessoas os conseguem avaliar exteriormente e perceber que há ali potencial que não está a ser usado. E isto é, quando isto se transforma e a pessoa vem ter comigo e diz: eu senti-me mesmo Andreia. Bom, estou a dizer o meu nome, que é para não dizer o nome de ninguém. Mas quando me dizem: sabe quando eu senti que era mesmo eu, aí o trabalho já está finalizado. Tá, e para mim eu posso dormir descansada Está e encaminhado. estou completamente feliz, grata. Gonçalo, e eu vou dizer uma coisa, vá lá, estamos É aqui a por aí. fazer a live, Estou a ver. eu gosto de estar em interação, mas quem me conhece e a Sports Embassy sabe disto, eu gosto de estar na sombra, ou seja, eu gosto de ser a pessoa atrás daquilo que posso potenciar ou de facto de fazer com que o potencial apareça. Mas a minha grande satisfação é ver aparecer. Este é o meu papel, é estar aqui, é não fazer. Não é eu aparecer. Eu gosto da sombra, tipo, gosto mesmo. Não queria ser atleta. Eu não tinha jeito. Bem, gosto de treinar, gosto de tudo, mas de facto eu acho que não conseguia lidar com a exposição e essa pressão toda que às vezes os atletas têm que lidar, mas que ao mesmo tempo lhe dão uma capacidade que eu tenho que treinar. Ou seja, eles têm porque estão expostos e têm que, e às vezes o meu trabalho é dizer, ok, mas já tens isto. Enquanto que eu, para aparecer, eu tive que treinar. Eu, para fazer um vídeo, eu tenho que treinar. Eu, para ir. E às vezes o atleta não, já sabe como reagir a uma frustração, já sabe como se organizar quando as coisas estão um caos e, ok, mas vamos É parar muito isso. e de facto há muito lá deles. E é o que mais me entusiasma. E eu aprendo imenso. Na verdade, aprendo com eles todos. E só fechando aqui, de falar do podcast que a Sports Certo. Embassy criou há pouco tempo. Sim. Temos 2 minutos e para Força. não estar a abrir outro live Certo. Eu não não vale a sei a pena. quanto estamos, portanto continua. Estamos E a quando quase a for para uma hora. encerrar, tu fazes E time-out. a forma como eu vejo o título em si, Transição Rápida, é muito bem conseguido, porque Certo. poderia ser visto como transição rápida, mas nada se alcança bem, com eficácia, se for muito Certo. rápido. Mas a transição rápida, pelo menos da forma como é vista no futebol, é quando o atleta e o conjunto da equipa Certo. consegue reagir, mudar o É chip isso. para É o aquilo tempo que de reação. importa É no mesmo próximo isso. momento. Certo. E a transição de carreira também pode ser vista nesse sentido. A preparação para o que Pode, mais seremos, que perfeitamente, também fica aqui. Gonçalo. Acho que é sobretudo aquilo que eu reparei na maneira como tu apresentaste esta live e tu falavas lá, vá lá, dizias do que é que íamos falar e eu gostei muito de perceber que tu falavas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Eu acho que é isso, está bem? Eu acho que para tudo, mesmo em empresas, em tudo, nós só mudamos quando nos conhecemos.
que é um bocadinho aquela ideia de que eu tenho que me aceitar para me transformar, que é clássica na psicologia, mas de facto é isso. E acho que é o grande segredo desta transição bem-sucedida. Muito isso. Muito Ok. obrigado, Andreia. Gonçalo, Eu obrigada eu. adorei. Eu não Também. diria que o tempo passou depressa. Olha, Normalmente eu não diz deixo o isso tempo quando se sabe passar, muito portanto, bem, foi mas divertido. diria Foi. que pareceu que o conteúdo foi mais do que se poderia Certo. encaixar numa hora. Portanto, soube muito bem Ótimo. Muito bem. e espero receber-te numa próxima ocasião. Certo. E digo que também a AWS tem produzido conteúdos Sim. no podcast, Uhum. AWS Building Psychology for Optimization in Certo. Sports and Mental Health. Uhum. E estamos mesmo aqui com o Instagram a fechar-nos Certo. 20 Eu tenho segundos. acompanhado, Gonçalo, o teu trabalho e é 20 evidente que estou segundos. cá e vou contando contigo também, portanto, nós trabalhamos muito para as mesmas coisas e, portanto, foi, vá lá, gostei muito. Obrigada. Bom E saber. vamos trabalhando, que Obrigado é mesmo também a isto. todos os que assistiram. Certo. E isto irá ficar disponível também no YouTube e no Muito bem. podcast. Ok. Beijinho, André.